O vento corta o rosto como navalha, o frio é tão intenso que o ar parece vidro quebrando dentro dos pulmões. No horizonte, o mar é uma mistura de fúria e silêncio. Ondas enormes se chocam contra o casco metálico de um barco que balança como se fosse um brinquedo. E lá dentro, homens cobertos de gelo e exaustão se preparam para mais uma batalha. Porque o que eles estão prestes a caçar vale mais que ouro. É o caranguejo real, o rei dos mares gelados, o crustáceo mais valioso e cobiçado do planeta. Um único exemplar pode custar centenas de dólares. E por trás de cada caranguejo que chega ao seu prato, existe uma guerra, contra o tempo, contra o frio e contra o próprio oceano. E o que acontece dentro desses barcos é algo que poucas pessoas teriam coragem de ver. Imagine acordar no meio da noite, o navio balançando violentamente, a temperatura menos 30 graus Celsius, e o convés coberto de gelo grosso. Os motores rugem, o barulho do vento parece um grito constante, e cada passo errado pode significar cair nas águas congeladas, uma sentença de morte em segundos. É assim que começa o dia dos pescadores de caranguejo real no Mar de Bering, entre o Alasca e a Rússia. Eles enfrentam um dos ambientes mais hostis da Terra para capturar milhões de caranguejos que, mais tarde, serão servidos nos restaurantes mais luxuosos do mundo. Mas antes da pesca começar, há uma preparação quase militar. Cada armadilha, chamada de pote, é uma jaula de aço com mais de 200 quilos. São centenas delas, empilhadas no convés. Dentro, os pescadores colocam pedaços de peixe, geralmente arenque, para atrair os caranguejos. Quando tudo está pronto, o capitão dá a ordem. As gaiolas são lançadas uma a uma no mar congelado, marcadas com boias que desaparecem entre as ondas. E então, a espera começa. Durante 24 horas ou mais, as armadilhas ficam no fundo do oceano, a centenas de metros de profundidade. Lá embaixo, no escuro, os caranguejos reais, criaturas gigantes com pernas longas e carapaças avermelhadas, começam a se aproximar, atraídos pelo cheiro da isca. Em poucos minutos, dezenas deles se aglomeram dentro das jaulas. É uma corrida silenciosa, uma batalha pela sobrevivência, onde os maiores sempre vencem. Quando chega a hora de recolher as armadilhas, o convés se transforma em um campo de guerra. O guincho levanta as gaiolas do fundo do mar, trazendo com elas uma massa viva de caranguejos se debatendo. O som do metal batendo, o rugido do motor e o grito dos pescadores se misturam ao barulho do vento. Cada armadilha pode conter até 50 caranguejos reais, e cada um deles pode valer o equivalente a uma pequena fortuna. Mas capturar é só o começo. O verdadeiro desafio é sobreviver. A qualquer momento, uma onda mais forte pode arrastar um homem para fora do barco. O frio é tão intenso que, se a pele encostar no metal molhado, ela gruda instantaneamente. Por isso, tudo precisa ser rápido, preciso, sincronizado. Os pescadores trabalham por horas sem parar, com as mãos inchadas e os rostos queimados pelo gelo. Eles dormem pouco, comem rápido e vivem na linha entre o lucro e o perigo. Assim que os caranguejos são trazidos a bordo, eles passam por uma triagem rigorosa. Apenas os machos adultos, com tamanho mínimo estabelecido por lei, são mantidos. As fêmeas e os jovens são devolvidos ao mar para garantir que a população continue crescendo. Esse controle é essencial, porque o caranguejo real não é apenas uma iguaria, é uma espécie que sustenta uma das pescarias mais lucrativas do planeta. Uma licença para pescar caranguejo real pode custar milhões de dólares, e cada barco é monitorado por GPS e fiscais ambientais para evitar a pesca ilegal. Os caranguejos selecionados são imediatamente armazenados em tanques com água do mar gelada, mantidos vivos até o final da jornada. Quando o navio finalmente retorna ao porto, às vezes após semanas em alto mar, os caranguejos são descarregados e levados para instalações especiais onde começa o processo de processamento. Ali, o ambiente é tão frio quanto lá fora. Trabalhadores vestidos com roupas térmicas manipulam os caranguejos com cuidado. Os mais frescos são embalados vivos para exportação, principalmente para o Japão e os Estados Unidos, onde chegam em aviões refrigerados poucas horas depois de deixarem o navio. Já os outros passam por cozimento em grandes tanques de aço, onde a água salgada ferve em temperatura controlada. O vapor enche o ar com um aroma salgado e intenso, o cheiro inconfundível do mar. Após o cozimento, os caranguejos são rapidamente resfriados em água gelada para interromper o processo de cocção. Em seguida, são desmontados manualmente. Cada perna, cada pedaço da carapaça é separado com precisão cirúrgica. Os pedaços são embalados a vácuo,
congelados instantaneamente a menos 40 graus Celsius e enviados para o mundo inteiro. A carne branca, macia e levemente adocicada do caranguejo real é considerada uma das mais finas do planeta, comparável à lagosta, mas ainda mais rara. O preço? Em alguns restaurantes de luxo, um único prato pode ultrapassar $300. E isso explica por que milhares de pescadores se arriscam todos os anos. Eles sabem que, em poucas semanas de trabalho, podem ganhar o que a maioria das pessoas leva um ano inteiro para juntar. Mas também sabem que qualquer erro pode custar a vida. Durante a temporada, o Mar de Bering se torna um verdadeiro campo de batalha humano. Há registros de barcos virando, tripulações desaparecendo e corpos que nunca foram encontrados. Mesmo assim, novos pescadores surgem a cada ano, atraídos pela promessa de riqueza e pelo fascínio de enfrentar o oceano. Porque pescar o caranguejo real não é só um trabalho. É uma prova de coragem. O mais impressionante é que, por trás desse perigo todo, existe uma cadeia organizada com precisão absurda. Satélites monitoram as condições do mar, sistemas de rastreamento seguem cada barco, e laboratórios analisam amostras de carne para garantir pureza e segurança alimentar. Nenhum caranguejo chega ao consumidor sem passar por dezenas de verificações. É a união entre o risco extremo e o controle absoluto. E quando você vê um caranguejo real servido num prato elegante, com as pernas abertas como se fosse uma obra de arte, dificilmente imagina que ele começou sua jornada nas águas mais perigosas do planeta. O que você está comendo é o resultado de suor, gelo, coragem e precisão. Cada garfada carrega o peso de uma história que começa no fundo do mar e termina no seu prato. E agora eu te pergunto, da próxima vez que você ver aquele caranguejo real suculento, vai conseguir olhar para ele do mesmo jeito? Vai pensar na textura delicada da carne? Ou nos homens que desafiaram o oceano para trazê-lo até você? Se você ficou até aqui, é porque essa história te fisgou tanto quanto o mar fisga esses pescadores. Então se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual outro alimento você quer ver sendo desvendado. Porque por trás de cada prato de luxo, existe uma batalha congelada, esperando para ser contada.